Queridos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus esta noite abençoada, por esta rica oportunidade que o Senhor nos oferece para estarmos na sua casa, e assim juntamente com esta igreja amada, louvarmos e bendizer o nome de Jesus. Hoje, em todas as congregações da Assembleia de Deus em Santarém, se realiza o culto de missões. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos resultados da obra missionária. Um dia nós fomos alcançados por este evangelho transformador, o evangelho vivificador, o evangelho que purifica, o evangelho que resgata o homem, independente da condição em que ele se encontre. Independente do estado de vida que ele se encontre, que ele se ache, este evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor, é capaz de mudar a história do homem. Se nós tivéssemos aqui tempo suficiente para oportunizar a cada um dos irmãos um momento para que ele assim pudesse se expressar, com certeza nós teríamos testemunhos que certamente edificariam ainda mais as nossas vidas, porque com certeza todos nós temos uma história de como Deus nos achou. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, na verdade foi Ele quem nos escolheu e nos nomeou, aleluias. Jesus, Ele confiou a cada um de nós esta grande obra, esta grande missão que tem ultrapassado os séculos, tem rompido as barreiras, muitas das vezes do sistema, tem extrapolado as fronteiras das nações e tem alcançado vidas para a glória do nome de Jesus. E isso, meus amados irmãos, é o que nos move, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém vivos enquanto igreja. É esta certeza de que o Senhor está conosco. É a certeza de que Deus está à frente deste exército. É a certeza de que esta obra é resultado de um projeto que nasceu no coração de Deus. Esta igreja é resultado de um projeto que nasceu no céu, aleluias, e desceu à terra e alcançou cada um de nós. Certamente, meus amados, campos missionários que são assistidos pela Assembleia de Deus em Santarém, com certeza hoje também se está pregando este evangelho. Com certeza lá nas aldeias, lá nos rincões, lá nos lugares mais distantes que nós possamos imaginar na nossa região amazônica, existe um missionário dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus transforma, que Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Louvado seja Deus. Quero, meus amados irmãos, nesta noite expressar a minha alegria em poder fazer uso desse microfone e trazer-lhes a ministração da palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor, meu amigo Ivanilson Santos, pastor dessa igreja, e também pela vida do pastor Gesserley. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros desta casa, pela vida dos irmãos que estão lá na porta recepcionando, pela vida das crianças que já louvaram a Deus, assim também como dos nossos adolescentes, dos jovens, das irmãs do círculo de oração. Eu quero louvar o nome de Jesus pela vida do grupo de louvores, do grupo de louvor que com muita precisão, com muita maestria, acabou de exaltar o nome de Jesus aqui. E quando eu ouvia esse hino cantado, a letra dessa música, eu lembrei-me de um sonho que tive no início da semana passada. Eu estava em um ambiente, ali era aparentemente um lugar público, e meus amados irmãos, havia muitas pessoas, e antes da ministração da palavra, que não era eu que iria ministrar no sonho, era outra pessoa, mas ali o dirigente, a pessoa que estava na condução do culto,
convidou alguém para louvar. E quando aquela pessoa foi para louvar a Deus, ele convida mais alguém, e ali se aproximou uma moça, e eles cantaram exatamente esse hino que eu acabei de ouvir aqui esta noite. Eu não tenho dúvida de que o Espírito de Deus está aqui. Ele vai falar conosco através da sua palavra, ele vai falar conosco, ele vai falar de uma maneira muito clara, de uma forma muito precisa, de uma forma muito direta. O Senhor Jesus, nesta noite, ele vai aguçar a nossa mente, ele vai despertar o nosso coração, ele vai nos fazer compreender que verdadeiramente esta igreja está no caminho certo, verdadeiramente esta igreja está fazendo a obra que agrada a Deus, verdadeiramente esta igreja está fazendo o ide de Jesus, como preceitua a sua palavra. Nesta noite, meu irmão, abra o teu coração, abra a tua mente, deixa o Espírito de Deus penetrar na tua vida agora, porque não tenho dúvida de que você não sairá daqui a maneira como você possa ter entrado. O Espírito de Deus hoje, ele vai te renovar. O Espírito de Deus hoje, ele vai te encher. O Espírito de Deus hoje, ele vai te despertar para esta tão grande obra. Uma obra, meus irmãos, que até mesmo os anjos almejaram realizar, mas ele confiou a mim e a você, homens e mulheres, esta grande missão. Portanto, queridos, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Nós estaremos lendo o versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, podem sentar, meus amados irmãos. Meus queridos, dentre todas as promessas que formam a Bíblia Sagrada, a Bíblia, meus amados, no seu todo, do Gênesis ao Apocalipse, ela apresenta aproximadamente 8.000 promessas de Deus para nós. Mas, meus amados, eu observo aqui, queridos, que dentre essas muitas promessas, as milhares de promessas que a Bíblia nos apresenta, existem algumas promessas que são especiais. Por exemplo, a promessa da volta de Jesus é uma promessa, meus amados irmãos, que nos mantém vivos. A promessa da volta de Jesus é uma promessa que nos mantém de pé. É a promessa, meus amados irmãos, que muitas das vezes nos faz acordar cedo, nos faz em pleno sábado, irmãos, como aqui foi dito agora há pouco pelo pastor Zé Carlos, em pleno sábado, um grupo de irmãos, e já no final do dia, um exército de adolescentes vem para o templo, para um trabalho de mutirão. Essa promessa, meus amados irmãos, da volta de Jesus, que quando eu olho para essa nave do templo, eu vejo crianças, eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, mas também vejo muitos irmãos da melhor idade, já de cabelos brancos, mas que não estão aqui há poucos dias, já estão aqui há uma vida. Sabe por que eles estão aqui, irmãos, há uma vida? Porque eles almejam essa promessa, eles amam essa promessa, eles guardam esta promessa, eles têm certeza de que Jesus vai voltar. Aleluia! Meus amados, existe também uma grande promessa que nos mantém vivo, que nos mantém de pé, é a promessa do Espírito Santo, é a promessa do poder que vem do alto. Ora, meus irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo
ela não passa de um aglomerado de pessoas. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não passa apenas de uma reunião social. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não passa de um lugar de entretenimento. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não passa de um lugar de passatempo, irmãos, não. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é comparada a um jardim sem flores. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é comparada a uma mãe que perdeu os filhos. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é comparada a um rio sem peixes. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é comparada a uma estátua que não se move. Aleluia! Sabe por que esta igreja já tem mais de 100 anos no Brasil? É porque o Espírito Santo está à frente dela. Sabe por que esta igreja em Santarém já completou 95 anos? É porque o dono dela, chamado Espírito Santo, marcha triunfante à frente desse exército. É porque, meus amados irmãos, no decorrer dos anos, passam-se os anos, passam-se as décadas, passam-se os séculos, mas o dono da igreja não muda. O dono da igreja continua de pé. O dono da igreja continua vivo. O dono da igreja continua existindo. O dono da igreja continua com controle sobre todas as coisas. O dono da igreja continua regendo o seu exército. O dono da igreja continua, meus amados, conduzindo o seu povo a passos largos em direção ao céu. Aqui, meus amados irmãos, o Dr. Lucas escreve uma passagem, meus amados, que antecedeu a ascensão de Jesus ao céu. Aleluia! Ali os discípulos estavam de certo modo preocupados, porque eles estavam, meus amados irmãos, pensando em coisas que haveriam de acontecer. Dentre elas, quando que o reino de Israel seria restituído. Jesus diz assim: olha, não vos preocupeis com estas coisas, mas buscai, aleluia, ficai em Jerusalém, recebereis o Espírito Santo, que vai descer sobre vocês. Aleluia, não se preocupe com aquilo que vai acontecer com o reino de Israel. Aleluia, mas permanecereis em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, e vocês vão ser minha testemunha tanto aqui em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esta promessa, meus irmãos, da vinda do Espírito Santo de Deus é que mantém esta igreja falando grosso diante do inferno. Esta promessa, meus irmãos, do poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja é que faz com que nós possamos sair em pleno sol quente, ou à noite, ou ao amanhecer do dia, nas ruas da cidade, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É este poder do Espírito Santo, irmãos, que faz com que homens e mulheres, muitas das vezes iletrados, tomam a palavra e ministram com ousadia e autoridade. É este poder do Espírito Santo que desceu sobre a igreja, que faz com que, meus amados irmãos, o missionário lá no campo, aonde não tem sequer um analgésico para amenizar um sofrimento de alguém, para amenizar uma dor de cabeça qualquer, que faz com que ele estenda a mão sobre o doente e ele fica curado. É este poder, esta promessa do Espírito Santo, meus irmãos, que desceu lá no Pentecostes e fez um mover extraordinários, aonde muitos pensavam que aqueles apóstolos estavam embriagados, sendo aquela terceira hora do dia, quando Pedro se levanta cheio desse poder. Ele diz: olha, vocês que estão pensando que estes homens estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia, permita-lhe dizer que isto aqui não é álcool. Estes homens
homens não estão cheios de mosto. Na verdade, isto aqui é a promessa do profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Recebe o Espírito nesta noite, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. E o Pentecoste, meus irmãos, o Pentecoste é a força geradora de missões. Aleluia. Não tem como, pastor Vitor Hugo, realizarmos a obra missionária se não tivermos debaixo do Pentecostes. É o Pentecoste que nos move, é esse Pentecoste que nos impulsiona. E o que é esse Pentecoste? É a força do Espírito sobre nós, é a força do Espírito sobre a igreja. O próprio Jesus, meus amados, Cristo Jesus mostrou-se cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 4, logo após Jesus sair do deserto, após ser tentado por Satanás, a Bíblia diz, meus amados, que Jesus ele voltou para a Galileia, lá no poder do Espírito. Aleluia. Ele não voltou para a Galileia por acaso, ele não voltou para a Galileia desprovido, ele não voltou para a Galileia desmuniciado, não. Ele voltou para a Galileia no poder do Espírito, e a Bíblia diz que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ali, meus amados, diz a palavra de Deus, que chegando a Nazaré, aonde Jesus fora criado, ele entra na sinagoga em um dia de sábado, segundo o costume, e ali foi lhe dado, meus amados, o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro, abriu exatamente no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Você pode não ter um bom vocabulário, você pode não ter um academicismo, você pode não ter recursos, você pode não ter as condições materiais, mas se você está debaixo desse poder, é isso que importa. Se você está debaixo dessa unção, é isso que importa. Se você está debaixo dessa graça de Deus, é isso que importa para você fazer a diferença neste mundo corrompido. Aleluia, aleluia. Jesus, uma certa vez, ele aproximou-se dos seus discípulos, e Jesus ensinava os seus discípulos, e no capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus, Jesus ele falou-lhes dizendo: toda a autoridade, ou todo o poder, me foi dado no céu e na terra, portanto ide. Aleluias. Todo o poder, irmãos, foi dado a ele, tanto no céu quanto na terra. Aí ele conclui dizendo: portanto, ide. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nós não estamos desamparados nesta guerra, irmã Estezinha. Nós não estamos como filhos órfãos nesta peleja. Aleluia. Nesta peleja nós não estamos sozinhos, irmãos. Ele está conosco. Ele disse assim: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
discípulo, você não está só. Jesus está ao teu lado, meu irmão. Jesus está ao teu lado, missionário. Você que me ouve pelas redes sociais, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida agora. Você não está sozinho neste campo. Você não está sozinho nesta igreja. Quem sabe você olha para os bancos da igreja e onde você serve a Deus e você vê os bancos vazios. Eu quero te dizer que você não está sozinho. O dono da obra está com você. Levanta a cabeça e vai. Levanta a cabeça e marcha, porque o dono da igreja está à tua frente. Ele peleja por você. Aleluia. O dono da igreja peleja por nós. A igreja, ela não está sozinha. Jesus prometeu estar conosco. Aleluia. Mas Jesus foi para o céu. Só que antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus prepara os seus discípulos para aquele momento. Aí Jesus diz assim: olha, não se preocupem, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador ou outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade. Aleluia. O Espírito que habita em nós não é um espírito qualquer. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que habita no meio dessa igreja. É aquele mesmo Espírito que Paulo alertou a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. A verdade, meus amados irmãos, que nós perseguimos é aquela verdade que Jesus disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade do qual a igreja está firmada é aquela verdade que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Aleluia. Existe, meus amados irmãos, neste século 21, igrejas para todo tipo de conceito e para todo tipo de gosto, mas a igreja que prega a verdade, que anda na verdade, que vive a verdade, que defende a verdade, aleluia, é a igreja que tem o poder do Espírito Santo de Deus sobre ela. Quem anda na verdade agora, eu quero te convidar a adorar a verdade. Adora a verdade agora. Exalta aquele que é a verdade agora. Exalta aquele que vive na verdade. Exalta aquele que é o dono da verdade. Exalta aquele que é a verdade libertadora nesta noite. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós temos visto, até mesmo no meio cristão, algumas pessoas preocupadas com os acontecimentos que têm surgido ultimamente. E muitas das vezes nós ouvimos, não com pouca preocupação, pessoas dizendo que a perseguição velada contra a igreja está cada vez mais se revelando, que outrora era velada, agora está cada vez mais se revelando. E muitas pessoas falam isso é verdade, mas muitas pessoas falam isso, meus irmãos, até mesmo assim com um tom de preocupação. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se tem uma coisa que o pastor Josias não se preocupa, é com a perseguição contra a igreja, é contra a perseguição que
quer seja velada ou revelada contra a igreja, porque isso é bíblico, isso está na palavra, isto tem que se cumprir. Sabe por quê, irmãos? Eu não me preocupo com essas coisas, porque Jesus uma certa vez ele reuniu os seus discípulos e disse assim: olha, Pedro, tu és um fragmento de pedra, mas eu quero te dizer que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai vencer, Satanás não vai vencer, Satanás não vai vencer, não vai vencer, não vai vencer, Satanás não vai vencer. Ele se levanta apenas para cair de novo, porque quem peleja por nós, irmãos, não é o exército norte-americano. Quem peleja por nós é o leão da tribo de Judá, aquele que foi, aquele que é, aquele que será, aquele que foi morto, mas disse: fui morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Creia nele, creia nele, creia nele. O Senhor não nos chamou para sermos derrotados, Ele nos chamou para sermos mais que vencedores, mais que vencedores. Cadê os mais que vencedores aqui? Vencedor, irmãos, o mundo está cheio de vencedor. No mundo esportivo, pastor Lucas, o que tem mais são vencedores, mas agora mais que vencedores, somente aqueles que servem a Deus, somente aqueles que estão debaixo do poder de Deus, somente aqueles que estão revestidos pelo poder que vem do alto. Aleluia, aleluia. Os discípulos vivenciaram essa promessa. Os discípulos de Jesus vivenciaram essa promessa. Jesus foi assunto ao céu. Os discípulos ficaram ali atônitos, perplexos, olhando para o alto, até a distância em que a vista humana era capaz de alcançar. De repente, Jesus ofuscou-se aos olhos dos discípulos, e eles ficaram ali preocupados. Jesus foi. De repente, dois varões vestidos de branco põem-se ao lado dos discípulos e diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim como ele foi, um dia voltará. Aleluia. E esta palavra, meus amados irmãos, animou os discípulos, esta palavra animou os apóstolos. Mas sabe o que aconteceu? O livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1 diz o seguinte, no capítulo 2 diz o seguinte, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos reunidos aqui no santuário. De repente veio do céu um som, um ruído, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E eles viram repartidos, apareceu sobre ele línguas repartidas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Aí olha o que diz o versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Aí, meus amados, no capítulo 2 prossegue dizendo que habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações
que havia debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava ali confusa, porque cada um os ouvia a falar na língua em que fora nascido. E todos se pasmaram e se admiraram, dizendo uns aos outros: pois que não são estes galileus, todos estes que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos a falar na língua em que nascemos? Aleluia, aleluia. Uma certa vez, irmãos, eu estava aqui no Templo Central, em uma escola bíblica dominical, e nós estávamos abordando, irmã Dorinha, acerca do mover, do derramamento do Espírito Santo, e nós falávamos, nós discutimos acerca dessa promessa. E de repente alguém dentre os alunos da classe disse assim: olha, uma certa vez eu estava aqui na igreja e o Senhor usou alguém, meus amados, em línguas, e ele começou a falar em língua no meio da igreja, só que ninguém entendia o que ele falava. Eu tenho uma filha que é poliglota, e quando eu cheguei em casa, minha filha poliglota disse assim: papai, aquele homem que estava profetizando na igreja, ele falava em alemão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmão Jonielson, para louvar a Deus pela vida dos mestres, pela vida dos doutores, pela vida dos professores que há no meio da igreja atualmente. Mas eu quero dizer uma coisa, meus amados, isso é muito louvável, isso é muito gratificante, porque eles estão buscando, meus amados irmãos, com conhecimento bíblico, teológico, sistemático da palavra de Deus, salvar-se a si mesmo, como também os que eles ouvem. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: esta igreja, ela não é resultado de uma meia dúzia de teólogos que se reuniram em uma sala fechada, pastor Adelso, e passaram horas babando sobre livros, buscando a essência dessa igreja, buscando o poder para essa igreja. Essa igreja, ela é resultado de homens e mulheres que muitas das vezes chamavam Deus de Deus, Jesus de Jesus, mas quando ele impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Quando ele estendia as mãos sobre o endemoniado, ele era liberto. Poder, 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 poder. Esta igreja não perdeu a essência. Esta igreja não perdeu a sua essência e jamais há de perder. Que o Senhor Jesus nos leve um dia antes de nós nos acharmos que somos autossuficientes e nos intitularmos os autocapacitados e abrirmos mão da presença dele. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que eu prego, é por ele que eu prego, é por ele que você louva, é por ele que você canta e a igreja sente a presença de Deus, é por ele que você ensina e a igreja é edificada, pastor Adelso, é por causa dele que você evangeliza e as almas se convertem, é por causa dele que você entra nas UTIs dos hospitais e estende as mãos sobre aqueles que estão em estado terminal e o Senhor cura. É por causa dele, é por causa dele. Sem ele nós não somos nada, nada, nada. Alabai, Chohei, Albas, Tekan, Chohei, Malabas. Enquanto aqueles homens murmuravam uns aos outros, dizendo: estão embriagados, estão cheios de mosto, estão dominados pelo vinho forte, sendo essa a terceira hora do dia. Sabe quem se levanta? Se levanta um homem que outrora havia negado Jesus. Se levanta um homem que, quando uma das criadas do imperador diz assim: tu és um deles, na verdade te parece com eles, eu nunca ouvi falar nesse homem, não sei de quem se trata. Se levanta um homem chamado Pedro, que uma certa vez, tentando defender Jesus à base da força, sacou da espada
e decepa a orelha de um homem. Agora ele se levanta, no meio da multidão, no meio daquele povo. Pedro se coloca em pé, e ele levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas palavras. Aleluia. Estava aquele murmurinho no meio do povo, estava aquele cochicho, aquele disse-me-disse no meio do povo, estava aquelas indagações no meio do povo, estava aquelas conjecturações no meio do povo. Aleluia. Pedro se levanta e diz assim: olhe, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas palavras. Aí Pedro diz: estes homens, eles não estão embriagados como vocês pensam, visto que esta é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Aleluia. É para você, essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você que está lá no último banco. Esta palavra é para você. Esta promessa é para você que está lá na porta. Esta palavra são para as tias que estão lá atrás com as crianças. Esta promessa é para você que está me escutando pelas redes sociais agora. Aleluia. E depois que eles ouviram isto, diz a Bíblia que eles compungiram-se em seus corações. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí chega o momento de Pedro lançar o convite. Aleluia. Chega o momento que Pedro então ele lhes responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os quantos o Senhor chamar. Aleluia. Tem uma turma de antiquado, ultrapassado, parados no tempo, que acham que essa promessa ela se cumpriu lá no Pentecoste, não alcança mais ninguém de lá para cá. Esta promessa diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito aos que estão longe, e também diz respeito a todos aqueles que o Senhor chamar. O Senhor te chama nesta noite para que você também desfrute desta promessa. Aleluia. A igreja, meus amados, ela pode até não dispor de recursos, ela pode até não dispor dos meios materiais, mas se ela tem o poder do Espírito Santo, isso é o que importa.